E tem que falar sobre essa situação, que a gente falou muito bem do Luiz Henrique, né? O Igor Jesus, que está se firmando na seleção. E, Mauro, você falou outro dia, eu até discordei, eu falei, não, mas agora eles são jogadores do Botafogo. Pode ser que eles vão embora, mas eles estão no Botafogo nesse momento. Mas você disse, são jogadores que muitas vezes engana-se a situação, porque eles vêm para o Botafogo e depois vão para outro clube da SAF do Textor. E aí saiu a reportagem, na hora eu lembrei, né? É de você, que disse que Luiz Henrique e Igor Jesus só continuam no Botafogo se o Botafogo vencer a Libertadores. Porque aí o Textor gostaria que eles jogassem o Super Mundial de Clubes. Provavelmente pensando numa futura venda. Né? Se jogarem muito bem o Super Mundial, podem ganhar valor de mercado. Se não, eles vão para o Lyon. É o que você já esperava, Mauro, e por isso que você deu aquela declaração? É importante colocar no contexto, né? O programa começou, aí você falou várias coisas, entre elas, jogadores que atuam no Brasil e tal, foram decisivos contra o Chile. E aí eu disse, são jogadores que atuam no Brasil numa condição muito peculiar. Ele não é o clube que tem pujança, força, poder para contratar jogadores como eles, que custam um bom dinheiro, como o caso do Almada, né? O clube pertence a uma holding, ele virou uma empresa, virou uma SAF, e alguém foi lá e comprou. Então o investidor coloca dinheiro aqui e ali, tanto que já foram jogadores daqui para o Lyon, daqui para o Molenbeek, já voltou. É o caso do Adrielson, é o caso do Jefinho, o Lucas Perry ficou por lá, o Segovinha já foi para lá, agora está no Oriente Médio, foi para a Bélgica, né? Então os jogadores ficam transitando entre os clubes. E foi amplamente divulgado, quando o Luiz Henrique foi contratado junto ao Betis, que ele viria com a condição de voltar para a Europa. Isso os noticiários do Botafogo, dos setoristas do clube, do clube que acompanha o dia a dia. Que o jogador voltaria depois para o futebol europeu para jogar, provavelmente na França, no outro time da holding, que é o Lyon. Então, na minha visão, esses jogadores atuando no Botafogo não são demonstração de força do futebol brasileiro, porque é uma situação real, é uma situação fantasiosa. O Botafogo não se reestruturou, que nem o Palmeiras, por exemplo, para contratar jogadores caros. Ou Flamengo, ou Fortaleza, dentro do seu patamar. O Botafogo ele foi comprado e o cara contrata o jogador. Está correto, não está fora da lei, não tem nada errado. Vai lá, coloca o jogador aqui e ali, e evidentemente isso visa o quê? Fazer a roda girar, fazer negócio e tal. Perfeito, não tem nada de errado aí. Mas não é o Botafogo que se preparou, então o futebol brasileiro hoje tem pujança, força, os times se estruturaram, trazem jogadores da Europa. Alguns sim, outros não. Foi isso que eu falei. Algumas pessoas ficam incomodadas, mas isso não é opinião, gente, é uma constatação, né? Alguém vai me dizer que o Botafogo conseguiria contratar jogadores se não fosse essa situação, né? E a questão das SAFs no Brasil, como acontece, tudo que já discutimos aqui amplamente. Isso não é novidade. Não é novidade. Os jogadores estão aqui, mas a ideia é sempre negociar, vai um, vem outro, traz para cá, leva para lá e tudo mais. Então, se for realmente isso, não é nada surpreendente. Aliás, o clube lá na França está em maus lençóis, está mal colocado no campeonato, tinha que vender 100 milhões de euros para se ajustar ao fair play financeiro, só conseguiu vender cerca de 40% desse montante, então pode ter problemas lá na frente, lá existe um certo rigor com relação a esse tipo de situação, tanto que o próprio Bordeaux foi extinto, né, por conta de suas dívidas, né? O clube tradicional também, como é o caso do Lyon, que também já foi campeão francês, também já jogava a Champions League e tudo mais. Então é isso não é nada surpreendente, é como funciona, gente. Só que assim, você fala desse tipo de coisa, as pessoas ficam no mimimi danado, porque confundem, acham que é um ataque ao Botafogo. Mauro, é um ataque ao Botafogo, nada disso, mas não surpreende nada. Só vou te voltar rapidinho para a gente voltar aí para a Rádio Jovem Pan, a gente está voltando para a rádio para ficar na rádio e no YouTube. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César falando sobre essa situação aí de Luiz Henrique e Igor Jesus só ficarem no Botafogo, provavelmente, se vencerem a Libertadores. Se não, devem ir para o Lyon, Mauro. Então, isso não surpreende, porque é o modelo de negócio, que é esse. O jogador circula por aqui. Se você pegar, por exemplo, o Grupo City, o Girona pertence ao Grupo City. O menino lá, o... Savinho jogava no Girona. O Guardiola gostou. Foi pro City. Simples assim. Se amanhã um jogador do Bahia agradar o Guardiola, pode ir pro City. Por quê? Porque a cabeça do negócio ali, até o nome é Grupo City. Por quê? Por causa do Manchester City. Então, a cabeça
desse grupo multiclubes, digamos assim, é o Manchester City. Então, quem se destacar pode ir para lá, como acontece. Quem é mais importante na holding? Imagino que seja o Lyon, porque está na Europa, pode jogar a Champions League, está numa liga europeia. Não é o Botafogo. Como não seria o Flamengo, se fosse o Flamengo pertencesse ao John Textor. É um time da Europa, não tem como comparar. Mesmo sendo da França, que não é o principal campeonato. Então, os jogadores que se destacaram aqui no Botafogo, o que ele fez? Levou para o Lyon. Adrielson, Lucas Perry e antes o Jefinho. Jefinho e Adrielson voltaram, não vingaram. O Lucas Perry vingou, está lá jogando no time francês. E outros poderão fazer esse caminho também. Agora, aí tem uma série de questões. Se ele contrata o Luiz Henrique por 20 milhões de euros aproximadamente, né, digamos que tenha sido esse o valor final, e coloca no Lyon, ele tem que justificar a contratação. No Botafogo, não, aqui não tem fair play financeiro. Você pega, traz o jogador e acabou. Ou seja, o clube não precisa justificar a receita que tem para contratar o jogador. Contrata, acabou, ponto final. Não importa de onde vem o dinheiro. Na Europa, você tem que justificar. Você tem que explicar. Você tem essa receita, contrata o jogador, você tem condições de pagar. Existe uma regulamentação, que tem falhas, é claro que tem falhas. Né? Alguém fala, mas o Chelsea contrata jogadores também assim. Sim, podemos também discutir o modelo inglês, tem uma série de problemas. O Manchester City tem 115 denúncias de violação de fair play financeiro, até agora não aconteceu nada. Está sendo julgado, né, amor? Esse ano parece que vai sair alguma coisa, vamos ver. Então, não estou dizendo que é perfeito, mas existe uma regulamentação mínima. Aqui não tem nenhuma. Zero. É meio que um paraíso para quem quer fazer esse tipo de negócio, que é legal, você vem aqui e faz. Né? Agora, se o Chelsea contrata um jogador, tem uma diferença na minha visão. O Chelsea não contrata para depois colocar num outro clube maior que ele, contrata para ele. E aqui não. O jogador vem com esse intuito. Se a 777 não fosse a falência, ela trazendo jogadores para o Vasco, talvez do Vasco quisesse levar para o Genoa, na Itália, porque vai ter mais visibilidade jogando contra a Juventus do que jogando contra o Flamengo. Ou então para o Hertha Berlim, se não tivesse caído para a segunda divisão, né? Porque é melhor ver o cara jogando contra o Dortmund, contra o RB Leipzig, contra o Bayern de Munique, contra o Bayer Leverkusen, campeão alemão, do que ver jogar contra o Corinthians. Tem mais visibilidade. Então é isso, é apenas como as coisas funcionam. E isso não surpreende em nada. Em nada. É assim que a coisa vai ser. Não tem nada de assustador nisso. E é um direito que ele tem. Ele traz o jogador para cá, ele tem que fazer a roda geral, cara. O cara tem que fazer o dinheiro. Ele já teve um problema esse ano, que foi a não concretização da compra do Everton. Foi comprado por um outro americano, outro bilionário americano. Não foi o John Textor que conseguiu comprar, e ele tinha o plano de lançar ações. Isso foi amplamente divulgado na imprensa, né, na Bolsa de Nova York, e para isso tinha que ter um time na Premier League. Ele não tem. Ele tem o Crystal Palace como acionista minoritário. Né? E quem acompanha o noticiário lá de fora vê que o Lyon tem tido uma série de problemas aí que ele vai ter que resolver. Não sei como vai ser, vamos aguardar. Isso, de alguma forma, pode afetar a holding, pode ser bom ou ruim para o Botafogo. Bom ou ruim como? Bom se isso implicar de alguma maneira na permanência desses atletas mais caros por mais tempo no clube carioca. E ruim se, por acaso, a saída for levar os caras para lá, para reforçar o time, para evitar um rebaixamento, algo do gênero, né? Como emprestados. De maneira que ele não consiga encaixá-los, reforçando a equipe com o Almada, com o Igor Jesus, com o Luiz Henrique, com quem for, sem caracterizar novas aquisições, o que daria, em tese, novos impactos nessa questão do fair play financeiro e das cifras que ele tem que conseguir encaixar. E só, Pilhado, um exemplo assim de como funcionam esses multiclubes, como eles chamam, né? Vários clubes que pertencem ao mesmo dono, ao mesmo investidor. Acho que tem dois bons exemplos, assim, um do Grupo City, envolvendo Savinho e Ian Couto, dois jogadores que estiveram na seleção. Você não pode registrar na FIFA um jogador, ele é jogador do Grupo City, não pode, você tem que registrar em um clube. O Savinho, ele estava registrado no Troyes, da França, time que caiu para a terceira divisão, que é do grupo. Ele estava registrado como jogador do Troyes emprestado por Girona, que era do mesmo grupo. E o Ian Couto, ele estava registrado como jogador do Manchester City. Ele estava emprestado pelo Manchester City ao Girona. Temporada passada, oficialmente era isso. Savinho do Troyes e o Ian Couto do City, os dois emprestados ao Girona. Tudo no mesmo grupo. E aí, o que aconteceu? O Girona, surpreendentemente, se classificou para a Champions League. Que nem estava no plano do Grupo City que o Girona fosse para a Champions. Chegou até a liderar o Campeonato Espanhol. Esse ano no campeonato está lá em 10º. Sim, ele chegou a sonhar com o título até. Foi surpreendente. E a UEFA, para permitir que times do mesmo grupo joguem a Champions, tem o caso dos dois times da Red Bull também, o Leipzig e o Salzburg, enfim. Ela não permite que no ano que eles vão jogar, eles negociem jogadores entre eles.
Então, o Girona até queria ficar com o Ian Couto. Só que ele era do Manchester City. Foi pro Borussia. Ele estava emprestado, teoricamente, do City pro Girona. Então, o City não pôde vender o Ian Couto pro Girona, porque os dois vão jogar Champions. E a UEFA não permite isso. E aí teve que vender para outro lugar, ele foi pro Borussia Dortmund. O Savinho deu para fazer isso porque ele não era do Girona, ele era do Troyes, da França. Então, teoricamente, o City comprou ele do Troyes, mas é tudo no mesmo grupo, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. E um outro caso é do Chelsea, com o Estrasburgo da França, que é tudo no mesmo grupo também. O Ângelo, que era do Santos, não estava jogando no Chelsea. O Andrei Santos, que era do Vasco, também não. O Andrei está lá no Estrasburgo até agora. Ele jogou a temporada passada e está lá de novo emprestado. Para que ele jogue e para ver se vende. O Ângelo eles já venderam. O Ângelo eles colocaram lá no Estrasburgo, aí veio o Al Nassr da Arábia Saudita e vendeu. Eles tinham que botar o cara para jogar. Estava jogando no Campeonato Francês, o Estrasburgo está na primeira divisão, e aí o Ângelo na vitrine jogando, os sauditas compraram. O Andrei ainda ninguém comprou, mas Bruno, a tentativa é essa. Isso vai dar um precedente para eles escrever um monte de jogador deles nos times que ele não vai sonhar que vai subir. Tudo na terceira. O Savinho era de um time da terceira divisão francesa, na teoria. Se o Encontro está na terceira... Está lá escrito lá, ele poderia jogar a Liga dos Campeões, né? Podia, pelo Girona. Pelo Girona. Mas ele era do ninguém City. esperava que o Girona fosse para a Liga dos Campeões. Sim. Aí teve que vender para fora, vendeu para o Borussia Dortmund, para fora do grupo, né? Isso aqui na América do Sul já acontece muito. Jogadores, empresários compram times pequenos e escrevem os jogadores para poder vender. Sim. O Juan Figueiredo fazia muito isso, né? Sim. O Ranfico tinha lá o Rentistas, né, no Uruguai. Sim. O Caleri, quando jogou no São Paulo a primeira vez, ele era do Deportivo Maldonado do Uruguai, emprestado para o São Paulo. Ele nunca jogou no Deportivo Maldonado. Aliás, ele jogou na Europa 5 anos, por 5 clubes diferentes, 4 na Espanha, né? Sempre do Maldonado, ele nunca foi comprado. Os 5 anos que ele jogou na Europa, ele era do Maldonado emprestado. Aí chegaram no fim da temporada, o time não comprava, aí eles emprestavam para outro. E aí ele volta para o São Paulo em 2021, ainda por empréstimo, aí depois o São Paulo compra, né? Então ele ficou vinculado a esse time uruguaio por uns 6 anos, mas ele nunca jogou lá. Talvez ele nunca tenha ido à cidade de Maldonado, mas ele era do Deportivo Maldonado por uns 6 anos. Bom, a gente segue no YouTube com a seguinte notícia. CBF vai adiantar jogo do Brasileirão para o Botafogo não perder convocados na próxima data FIFA. Confederação quer antecipar a maior quantidade possível de jogos da 33ª rodada. O Botafogo enfrentará o Cuiabá nessa rodada. Aí, passando a informação aqui para vocês, o Botafogo não deve sofrer com perdas de jogadores convocados na próxima data FIFA, em novembro. A CBF vai adiantar a partida do Botafogo contra o Cuiabá, pela 33ª rodada do Brasileirão, originalmente marcada no dia 13 de novembro, para o fim de semana anterior. O torneio, diferentemente das últimas janelas internacionais, não vai parar na próxima data FIFA. Mesmo assim, os clubes já entraram em contato com a CBF em busca de soluções para o calendário. A entidade quer antecipar a maior quantidade possível de jogos dessa rodada para os clubes não serem prejudicados. A tendência é que a partida contra o Cuiabá seja no dia 9 de novembro, um sábado, dias antes do começo da data FIFA. Lembrando que o Botafogo teve 7 jogadores convocados nessa data FIFA de agora. Alex Telles, Luiz Henrique, Igor Jesus, Almada, Savarino, Bastos e Gatito Fernandes. Ou seja, é a CBF, e aí eu acho certo, tá? Ajudando os clubes que não podem ser prejudicados na data FIFA. Essa é a minha opinião, ô velho Vamp. Tem aí, né? O calendário está apertado, está terminando aí, né? Estamos em final de temporada, né? Estamos indo aí por meio de novembro. Tem algumas eliminações envolvidas aí em algumas semifinais, né? De Libertadores, Copa do Brasil. Você vê que tem jogos atrasados pra caramba do brasileiro. O Internacional tem isso que fazer aquele jogo com o Flamengo. O Atlético Paranaense, né? A gente está indo para quase a 30ª rodada, né? Tem 2 jogos a menos, né? Atlético, quem mais está ali?
Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense. É tudo meio apertado, né, Tico? Aí eles vão dando o jeito deles. Eu concordo muito com isso, tá? Porque eu acho que time não pode ser prejudicado por causa de data FIFA. Aí, quando eu falo isso do Flamengo, muitos dizem, clubista. Não. Para mim, todos os times que investem pesado para fazer um bom espetáculo não podem ser prejudicados na data FIFA. Tava vendo... Fala. A data FIFA, né? Para nós aqui, hoje já tem jogo. Tava vendo aqui para ver hoje aqui se tem algum jogo europeu, em algum campeonato, tudo no final de semana. Acabou ontem né? Dá tempo de os caras recuperar. Já tem jogo hoje, já tem jogo amanhã. Os caras na Europa, por exemplo, a Inglaterra jogou no domingo. Jogou no domingo contra a Finlândia. Tem uma semana, aí, ó. Uma semana. Uma semana para voltar o campeonato aqui, não, os caras já voltam. Eu vi lá a mecânica do Flamengo para trazer os uruguaios. E foi Uruguai e Equador, né? Tem lá o atacante, né? Que vem junto no voo. Plato. Veio junto no voo também. Os times aí desembolsando dinheiro para trazer seus atletas para jogar 24 horas depois. Eu sempre concordo, Mauro, quando é para o time não ser prejudicado por essa palhaçada de data FIFA, convocando jogadores que são protagonistas do futebol brasileiro. Então, para mim, é um acerto da CBF antecipar. Agora, quero ver também, Mauro, se a reação vai ser tão hostil quanto acontece, porque isso foi um pedido, com certeza, do Botafogo. Quando o Flamengo pediu, nossa, foi o fim do mundo. Será que agora vai ser também, Mauro César Pereira? Claro que não. Evidente que não. Vão achar maneiro. É assim. Enfim. Claro que tem. A CBF tem que resolver o problema do calendário sem prejudicar os clubes, isso é óbvio. O Botafogo ou qualquer um outro. Agora, não vai conseguir resolver tudo, porque vai encaixar um aqui, outro ali. Tem as datas de Copa do Brasil, os finalistas da Copa do Brasil vão fazer como? Né? Imagina se o Corinthians avançar a final da Copa do Brasil e avançar na Sul-Americana. Ele vai ter que... Não tem como, não tem data. O Atlético Mineiro, se avançar na final da Copa Libertadores e avançar na final da Copa do Brasil, como é que vai fazer? Não tem como. Não tem data para isso tudo. E ela ainda abriu mão de um período em que parou o campeonato por conta da enchente do Rio Grande do Sul, uma paralisação que em nada ajudou o povo gaúcho. Pelo contrário, interrompeu uma grande mobilização de ajuda às pessoas que precisavam de socorro lá no sul do país, né? Parar. E o detalhe, o pior é que a CBF nem teve a coragem de tomar decisão sozinha, chamou os clubes e dividiu a responsabilidade. Agora, para fazer o calendário, ela não vai perguntar a ninguém. Daqui a pouco, a qualquer momento, ele sai no site da CBF. Calendário 2025. E ainda vamos ter que ouvir algum desinformado falando que, não, eles assinam, aceitam nada, é enfiado goela abaixo. Goela abaixo. E, claro, o Botafogo tem a chance de ser campeão sul-americano, tem a chance de ser campeão brasileiro. Claro que é uma sacanagem perder jogador nessa reta final. Então, vai tentar acomodar o calendário da melhor maneira possível. Os outros clubes vão tentar a mesma coisa. Por exemplo, tem um jogo marcado, Flamengo e Atlético Mineiro, dia 13. O Brasil joga dia 14. Como é que pode isso, gente? Flamengo, nessa data FIFA, teve 7, pode ter na próxima também. Exatamente. 7, 5, sei lá. 6, e aí joga sem todo mundo. O próprio Atlético também. E o Atlético também tem convocados. Tem. Como é que faz? É ridículo isso. Isso não tem cabimento. É meio surreal o que acontece no Brasil, né? Só de não parar a competição em data FIFA já é diferente do mundo inteiro. Só que agora, pelo menos, a CBF está cedendo. Eu acho isso muito certo, Bruno Prado. Eu canso de ficar indignado aqui quando eu digo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, agora o Botafogo. O Botafogo é agora o time provavelmente que mais perde jogador. E todos protagonistas. Sim. Porque, o Flamengo, por exemplo, Varela, não é um protagonista. Pulgar não é um protagonista, mas perde. Perde junto com a Arrascaeta, perde junto com o Gerson, perde junto com o Pedro, que são protagonistas. Agora, olha o Botafogo. Luiz Henrique, Igor Jesus e Almada são os 3 principais jogadores do time hoje. Savarino, é o ataque inteiro. Jogador importantíssimo. O Bastos, que é o pilar da defesa do Botafogo. O Bastos está virando o xodó da torcida do Botafogo. Ou seja, é muito, mas muito racional a CBF fazer isso, gente. Não dá para prejudicar o Botafogo, que está disputando 2 títulos por causa de joguinho mequetrefe de eliminatórias, Bruno.
Eu tava vendo aqui qual data seria essa, né? Porque o duro é achar um espaço, né? Eu tava vendo, você falou a data que dia 9, né? Que seria antecipação. Eu tava vendo por que tinha um espaço dia 9, né? Porque é a final da Copa do Brasil. É por isso que tem um espaço. As finais da Copa do Brasil, assim como já foi no ano passado, serão de domingo. Serão 2 domingos, né? Um domingo e no outro domingo, na semana seguinte, o segundo jogo. E o Botafogo não está, o Cuiabá, que é o seu adversário, também não. Então, os jogos envolvendo times que vai ter, tem essa data do dia 13, que o Mauro falou, que é no meio da data FIFA, que é uma quarta-feira. Os times vão perder jogadores, e aí os que não estão na final da Copa do Brasil dá para tentar antecipar para esse fim de semana que, a princípio, estava reservado só para a Copa do Brasil. E vai ter que fazer outros encaixes. Eu estava vendo aqui que na data da final da Sul-Americana e na data da final da Libertadores, que pode ter time brasileiro, pode ter final brasileira nos dois, inclusive. Pode não ter nenhum, mas pode ter 2 na Sul-Americana e 2 na Libertadores. A princípio está programada uma rodada para a final da Sul-Americana e na data e no fim de semana da final da Libertadores, ou seja, vai ter que adiar e arrumar espaço para chegar a final da Libertadores, for Atlético Mineiro e Botafogo. Naquele fim de semana vai ter jogo do Brasileiro. Então, teoricamente, você vai ter que adiar o jogo do Atlético e o jogo do Botafogo. E da Sul-Americana pode ser Cruzeiro e Corinthians. Então, também pode ter que adiar. E dos jogos que estão atrasados, um ainda não tem data, que é um Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro está na Copa do Brasil e na Libertadores. Os outros jogos já estão todos marcados e vai acontecer até o fim desse mês. Aquele Inter e Flamengo, por exemplo, é dia 30 de outubro. E esse Atlético Paranaense e Atlético Mineiro vão ter que enfiar numa data FIFA também. Não tem jeito. Porque o Atlético está nas 2 semifinais, o Galo Mineiro, né, não o Paranaense. Então vai ter que enfiar também numa data FIFA. Então eles vão fazendo puxadinhos. Se puder ajudar, claro, é ótimo. Mas são puxadinhos, né? Se o Botafogo tivesse na final da Copa do Brasil, por exemplo, não daria para antecipar esse jogo. É uma boa oportunidade, né? A CBF achou essa brecha na data da final da Copa do Brasil. E agora eu quero ver também a reação, né, dos adversários. Porque, meu Deus, quando foi o Flamengo, mudou a data do jogo contra o Corinthians, foi uma revolta, falou, Flamengo beneficiado. E eu dizia, acho que tem que mudar sim, porque é ridículo não parar a data FIFA, não parar as competições brasileiras quando tem data FIFA, porque prejudica quem contrata mais. E agora é a prova de que não era clubismo nenhum. Eu sou totalmente a favor também de beneficiar o Botafogo. O Botafogo investe milhões em nomes de peso para não ter seus jogadores por causa de eliminatórias patéticas aí de Copa do Mundo, que passam 7. Vai prejudicar o Botafogo, porra, que tá brigando pelo título brasileiro e pelo título da Libertadores. Ou seja, finalmente a CBF começou a se mancar, né, Vando? Que tem, sim, que adiar jogos de times que são prejudicados com convocação para a seleção brasileira. Isso é enxurrada de jogadores que da América do Sul, até de outros países que jogam aqui nos clubes brasileiros, são vários jogadores. Eu estava olhando, quase todos os times da Série A tem jogadores que representam seleções. O Bahia tem, né? O Fortaleza tem, que não era muito comum, né? Jogadores que atuam no futebol nordestino ficavam ali. Hoje não, hoje essa globalização tem quase todos os times da Série A, tem jogadores que vão para a seleção. Estava vendo até o Botafogo, até o zagueiro joga na seleção de Angola. Angola, o Bastos. Foi convocado para a seleção de Angola. Estava vendo. Ontem a Bolívia jogou contra a Argentina com o zagueiro da Ponte Preta. Tá na Série B. E a Bolívia, não, e o Miguelito, que joga também no Santos, que nem joga no Santos. Não joga no Santos, quer dizer, são vários. Então vai ter que dar um jeito aí para ajudar todo mundo, viu, Tico? Porque o POC da Chico da Francisco. Daqui a pouco o cara fala assim, opa, quero adiar o meu também, que eu tenho 2 que foram convocados. Uns tem mais. Lógico, clubes como Flamengo, Palmeiras, que estão aí ganhando tudo, tem mais jogadores, são plantéis mais caros. Com o próprio Atlético Mineiro vai ter mais jogadores espalhados, né, nas datas FIFA. Eu vi o Grêmio jogou o jogo atrasado, tinha jogadores também. Eu estava descendo com o Mauro, eu falei, pô, Mauro, o Grêmio só vai um, não, foram 2, teve o Soteldo também, que eu esqueci de falar. Estava achando que era só o Vilha Santos, não tinha o Soteldo. Então, Soteldo também. Então vai ter que ajeitar para todo mundo aí, Tico, vai ter que dar o jeitinho dela aí.